verso 20. Ezequiel, capítulo 20, o verso 12 nos diz assim: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O texto está sendo claro para mim e para você. O selo de Deus é o sábado. Claro que por extensão é a lei de Deus, porque Tiago 2,10 ensina que todo aquele que guarda, ou que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Logo, o selo de Deus na Bíblia é o sábado e, por extensão, a lei de Deus. Então está sendo selado na fronte aqueles que estão obedecendo pela graça de Cristo a lei de Deus. Então a primeira característica desse grupo é que eles recebem o selo de Deus. Qual é uma segunda característica desse grupo? Vamos voltar para o livro de Apocalipse, capítulo 7, e nós vamos encontrar aqui uma segunda característica. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O verso 14 nos diz claramente duas características a mais desse grupo. A primeira delas é que eles vieram da grande tribulação. O profeta Daniel, no capítulo 12 do seu livro, no primeiro verso, nos diz que haverá um tempo de prova para o povo de Deus, um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação sobre a terra. O profeta Jeremias, no capítulo 30 do seu livro, também fala desse tempo de angústia. E esse tempo de angústia está situado após o fechamento da porta da graça, um pouco antes da volta de Cristo. Esse mesmo verso 14 nos informa uma terceira característica desse grupo. Eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Com base nessas informações, nós podemos concluir quem são os 144 mil. São todos os salvos vivos por ocasião do fechamento da porta da graça. Ou seja, os 144 mil são aqueles que estavam vivos e salvos quando Jesus deixa o santuário. Eles passarão por um tempo de prova, que vai ser concomitante com a queda das 7 pragas, mas eles não receberão as pragas, porque eles já estão selados para a salvação. Um outro detalhe interessante. Você talvez esteja se perguntando, mas 144 mil, esse número é simbólico ou é literal? Olhando o Apocalipse capítulo 14, que é o outro texto da Bíblia que trata do tema, nós lemos assim no versículo 1, Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Se nós vemos aqui o monte Sião e o Cordeiro em cima do monte com 144 mil, nós temos que nos perguntar, esse monte Sião é simbólico ou é literal? O Cordeiro é simbólico ou é literal? Se esses dois elementos certamente são simbólicos, então os 144 mil também é um número simbólico. De fato, a graça de Deus espera alcançar a todos. Haverá lugar no céu para todas as pessoas que desejarem. E o número de salvos, mesmo antes do fechamento da porta da graça e nos dias da volta de Cristo, não pode ser limitado a 144 mil. Por isso, eu e você devemos nos preparar para pertencer a esse grupo. Eu fico pensando que extraordinário privilégio temos eu e você, que vivemos nos dias que antecedem a volta de Cristo, de podermos fazer parte desse grupo tão especial. Para isso, eu preciso estar firme na fé, alicerçado na palavra e vivendo toda a doutrina que Cristo me ensina. Que Deus te abençoe, que essa seja a minha e a sua decisão. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos de um dia
estarmos de pé na Tua gloriosa vinda. Que o nosso coração seja Teu e que nós sejamos preparados a cada dia para nos encontrarmos contigo. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. No livro do Apocalipse, nós temos várias sequências de 7. As 7 igrejas, os 7 selos, 7 pragas e também 7 trombetas. Na Bíblia, a trombeta era usada para alertar a respeito de uma guerra, para uma festividade religiosa, para o momento de reconsagração do povo. O que significam essas 7 trombetas no livro do Apocalipse? Hoje, aprenderemos um pouquinho mais sobre esse tema. Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. O nosso tema de hoje, as 7 trombetas. Os capítulos 8 a 11 do livro de Apocalipse apresentam a terceira cadeia histórica do livro, as 7 trombetas. A linguagem, as imagens são complexas e suas aplicações a vários eventos históricos têm resultado em vários pontos de vista diferentes. As trombetas, elas recapitulam a história desde um ponto de vista particular e em alguns, paralelamente com outros, o ciclo dos 7 selos encontrados no Apocalipse, como também as 7 igrejas. O toque da trombeta na Bíblia era uma advertência aos castigos e juízos iminentes, e há um notável paralelismo entre o toque das trombetas e as 7 últimas pragas, o que torna evidente que deve haver uma relação entre elas. A natureza básica, tanto das trombetas como das pragas, deve ser a mesma. Ambas são juízos e castigos sobre os ímpios, os homens impenitentes. Ambas também compreendem uma terminação da obra de homens, ao Satanás obter o controle sobre eles. Mas, conquanto sejam semelhantes, elas não são iguais, mas uma é o tipo da outra. A maioria das trombetas está no passado, enquanto que as pragas estão ainda no futuro. A primeira trombeta aparece aqui, em Apocalipse, capítulo 8, verso 7. E eu queria ler com você essa primeira trombeta. Apocalipse, capítulo 8, verso 7. O texto diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Quando o anjo toca a primeira trombeta, desce fogo do céu e queima a terça parte da terra, das árvores e também da erva verde. A terça parte aqui nesse texto bíblico indica, possivelmente, uma medida imparcial ou incompleta. Já as árvores e a erva verde são usadas na Bíblia para descrever o povo de Deus. A parábola da figueira infrutífera, por exemplo, contada por Cristo, representava o trato de Deus com a nação judaica. Isso mostra que a obra de destruição se inicia entre os que professam ser guardas espirituais do povo de Deus. Os falsos vigias serão os primeiros a cair. Os juízos sobre Jerusalém foram preditos por Jesus como prenúncio de uma série de juízos a sobrevir ao mundo. Logo, os juízos sobre Jerusalém eram um tipo dos juízos do fim do mundo.
Agora olhe comigo em Apocalipse 8, 8 e 9, a segunda trombeta. Eu leio assim: O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O texto fala de uma grande montanha, ou monte. Um monte na Bíblia é símbolo de um povo, de uma nação, de um poder, e o fogo simboliza o poder de julgar e destruir. Já o mar representa as nações, os povos. O transformar-se em sangue é símbolo de guerra, esforço e derramamento de sangue. Esta trombeta nos remete às invasões das tribos bárbaras, que finalmente provocaram a queda do Império Romano. Nações pagãs deixaram seus próprios lares selvagens e invadiram os países cristãos como enxames incontáveis, assolando tudo o que encontravam com espada e fogo. Alguns deles eram denominados hunos, álamos, érulos, godos, suevos, lombardos, burgundos, vândalos, francos e anglo-saxões. O Império Romano, com mais de 1000 anos de existência e que já fora tão poderoso, não podia resistir por muito tempo a estas tribos bárbaras e foi, por fim, totalmente vencido. Odoacro, rei dos Érulos, tomou Roma e foi proclamado rei da Itália em 476, o mesmo ano da morte de Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Acompanhe comigo agora a leitura da terceira trombeta em Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Esta estrela cai sobre os rios e fontes de águas. Esses são símbolos de vida e bênção. Jesus mesmo declarou que aqueles que o aceitassem e bebessem da água viva seriam uma eterna fonte a jorrar. Já o fato das águas se tornarem amargas fala de corrupção, fontes de doença e morte. Nos dias de Cristo, Satanás conseguiu levar os sacerdotes e principais líderes religiosos a destruírem as pastagens vivas, a corromperem as fontes das águas. Ao longo da história, quase que imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. O paganismo, conquanto aparecesse suplantado, tornou-se vencedor. Seu espírito passou a dominar a igreja. Para conseguir proventos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e o apoio dos grandes homens da terra. Havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência a um sistema antagônico ao governo de Deus. Agora vamos ler a quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. A quarta trombeta atinge o sol, a lua e as estrelas. Este é o conjunto de poderes que iluminam a terra. Quando Deus pronunciou a condenação do Egito através do profeta Ezequiel, ele declarou: ao sol encobrirei como uma nuvem, a lua não deixará resplandecer a sua luz, e todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. Lá em Ezequiel 32, 7 e 8. As trevas preditas aqui sobre o Egito não era simples escuridão física, era pior do que a escuridão temporária que acompanha um eclipse do sol ou da lua. Esta escuridão era tal que envolvia totalmente todos os seres humanos, uma escuridão que deveria envolver a nação inteira. A luz do Espírito que brilhara tão resplendorosamente e durante tanto tempo no Oriente Antigo deveria apagar-se agora nas trevas.
Assim também é predito na quarta trombeta, um período de escuridão para o mundo. Quando se cumpriu essa profecia? Alguns afirmam na Idade Média ou Idade Escura, quando as trevas espirituais e morais atingiu a humanidade. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade e milhares se afastaram da palavra da verdade. Vamos então à quinta trombeta. Aqui em Apocalipse capítulo 9, dos versículos 1 ao 12, nós temos essa quinta trombeta. Quando o anjo toca no verso 1, eu vi uma estrela caída do céu na terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. A quinta trombeta apresenta o surgimento do maometanismo, com suas nuvens de erros, mas especialmente o período de 5 meses, ou 150 anos literais, a contar do tempo em que tiveram um rei sobre si. Em 27 de julho de 1929, Otman, o fundador do Império Otomano, invadiu o território de Nicomédia. Daquela data em diante, os otomanos arrasaram e atormentaram o Império Romano, do Oriente, até que em 27 de julho de 1449, os 150 anos do soar da quinta trombeta se cumprem. Este foi um evento extraordinário. Chegamos então à sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Quando a Bíblia fala de um juízo por 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano, isto é profético. Isto soma exatamente 391 anos e 15 dias. Quando se cumpriu esse período? Em 29 de maio de 1453, Constantinopla foi tomada de assalto e morreu o último imperador grego, e se estabelece o reinado otomano. Este período de domínio se estendeu até 11 de agosto de 1840, quando é abatido o poderio otomano. E nós chegamos então à sétima e última trombeta. Apocalipse capítulo 10, olha comigo o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amigos, esta é a última trombeta. O toque da sétima trombeta significa a volta de Jesus a essa terra. 6 trombetas já foram tocadas. Esperamos agora apenas que a última soe nos céus. E quando isto acontecer, nós veremos Cristo descendo dos altos céus para buscar a mim e a você. Amigos, 6 trombetas já estão na história. Só nos resta agora a 7ª trombeta. Cristo está voltando. Eu e você precisamos fazer o devido preparo para recebê-lo em glória e majestade. Se você tem esse desejo no seu coração, eu quero orar com você agora. Pai, obrigado pelas profecias que nos mostram que Jesus está às portas, que elas possam nos fazer, nos acordar, nos despertar, para que nós nos preparemos para esse glorioso dia. Abençoe a todos nós e nos prepare para o toque dessa última trombeta. Oramos em nome de Cristo. Amém. No capítulo 10 de Apocalipse, foi ordenado a João que ele tomasse um livrinho da mão do anjo que estava com o pé na areia e sobre o mar e comesse esse livrinho. Em sua boca seria doce, mas quando chegasse ao estômago seria amargo. Esse livrinho fala de uma experiência de desapontamento que o povo de Deus enfrentaria. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessa história hoje.
Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 10, a experiência de João e o livrinho, doce na boca e amargo no estômago. Eu queria convidar você a lermos Apocalipse capítulo 10, versos 1 e 2. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. No estudo anterior, analisamos as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Vimos que as 7 trombetas são juízos de advertência da parte de Deus para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele antes que venham juízos mais severos, as 7 pragas. Hoje vamos estudar então nesse capítulo 10 de Apocalipse e ver que Deus profetizou o surgimento de um movimento religioso que servia como instrumento seu para lembrar a cristandade de algumas doutrinas que haviam sido esquecidas. O anjo que aparece no verso que acabamos de ler, ele é semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão já havia aparecido em Apocalipse 1, 13 a 16. É Jesus Cristo. As comparações que vamos ver a seguir nos ajudam a identificar esse anjo com Cristo. Primeiro, esse anjo aparece envolto em nuvens. As Escrituras frequentemente associam as nuvens com aparições de Jesus Cristo, como por exemplo em Apocalipse 1,7 que nos diz: eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. O arco-íris estava por cima de sua cabeça, mas estava também ao redor do trono, em Apocalipse 4. E Jesus partilha do trono de Deus. E o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo é uma descrição similar à que nós vemos no capítulo 1, do Cristo glorificado. O fato de Jesus ser chamado anjo não torna ele uma criatura. Ele é Deus, no mais pleno sentido. O termo anjo na Bíblia significa mensageiro. Por isto, Jesus é chamado o anjo no sentido de que é o mensageiro do Pai à humanidade. Foi ele quem revelou aos seres humanos a vontade de Deus e o plano da salvação. O fato desse anjo ser Jesus, o mensageiro do Pai, e estar com o pé sobre o mar e outro sobre a terra, indica a autoridade de Cristo. João viu que Jesus estava com um livrinho aberto em sua mão. Isso simboliza o livro de Daniel. Estava aberto, indicando assim que o tempo do fim havia começado. No tempo do fim, o livro de Daniel seria entendido, ou seja, seria aberto. Esse tempo do fim começa depois de 1798, ano em que a profecia dos 1260 anos termina. Significa que depois desse ano, o livro de Daniel seria entendido e que ocorreria um grande despertamento profético no mundo. E foi assim exatamente o que aconteceu. Por volta do século XIX, houve um grande desapontamento profético. O pregador batista Guilherme Miller, após estudar as profecias de Daniel 8,14, entendeu que Jesus voltaria à Terra por volta do ano 1843. Essa descoberta fez com que muitos cristãos tomassem a decisão de se preparar para o retorno de Jesus. Guilherme Miller esteve junto com seus seguidores, chamados milleritas, esperando por esse dia. Eles foram mais longe e marcaram a data para a volta de Jesus como devendo ocorrer no dia 22 de outubro de 1844. Os cristãos estavam muito alegres com as notícias da volta de Jesus. Tinham esperança de que logo o sofrimento e o pecado terminariam. Entretanto, Jesus não veio na data estipulada e houve um grande desapontamento. Muitos cristãos abandonaram a fé. Com aquele desapontamento, os milleritas se dividiram em vários grupos. Um desses grupos cria que a data estava correta, mas não o evento. Esse grupo pesquisou mais na Palavra de Deus e compreendeu posteriormente que a data não apontava para a volta de Jesus, mas para o início de uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. Depois,
Desenvolveram outras doutrinas, como por exemplo a crença no sábado, como um dia sagrado, o dom profético, e no ano de 1863 organizaram-se como os Adventistas do sétimo dia. É aqui, amigo, que podemos ver que a profecia de Apocalipse 10 se encaixa perfeitamente com o desapontamento de 1844. A alegria, a doçura da volta de Jesus seria doce como mel, como o livrinho era doce na boca de João. Porém, o desapontamento pela chegada ou pela não chegada do Salvador em 1844 foi amargo, ou seja, o livrinho amargo no estômago. Os sinceros mileritas, essas pessoas que pertenciam a várias denominações cristãs evangélicas, reconheceram e receberam de Deus grande conforto. Em Apocalipse capítulo